Amado povo de Deus, presente nesta celebração, queridos catequistas, catecúmenos, que hoje farão mais uma etapa de preparação para a iniciação cristã, recebendo a oração dos exorcismos. Nós estamos no ano da oração, decretado pelo Santo Padre, o Papa Francisco, como ano de preparação ao Ano Santo Ordinário, que será celebrado o ano que vem em toda a Igreja do mundo. Ocasião para as indulgências, para grandes confissões e momentos espirituais profundos. E o Santo Padre pediu que neste ano, na Semana das Dores, nós fizéssemos 24 horas de oração. Já é um pedido dele para todas as quaresmas. Portanto, no dia 15 e no dia 16 próximos, nós teremos as 24 horas de oração. Começando no dia 15, sexta-feira, com a Santa Missa, às 19 horas, e a exposição do Santíssimo para o Night Fever, que vai até a meia-noite. Depois prossegue a adoração até as 19 horas de sábado. Teremos confissões no dia 15, durante o Night Fever. Eu vou estar à disposição para as confissões aqui. Se tiver penitente, a gente fica a noite toda atendendo, não tem problemas. O importante é que as almas possam ser visitadas pela misericórdia de Deus. Assim como nosso Senhor, entrando no templo de Jerusalém, visualizou tanta porquice, tanto desrespeito ao sagrado, e dobrou o chicote, derrubou a mesa dos cambistas, expulsou os vendedores de pombas, os vendedores de animais, para que o templo fosse purificado. Nós também somos um templo. São Paulo vai nos dizer na primeira carta aos Coríntios, interrogando-nos: não sabeis que sois templo do Espírito Santo? Nós somos templos de Deus. E o templo precisa estar limpo, precisa estar purificado. A pergunta que o Senhor faz a nós neste tempo quaresmal é se o nosso templo interior está devidamente arrumado. A primeira leitura de hoje é uma referência aos mandamentos. E o catecismo da Igreja, que todos nós católicos devemos ter, catecismo e a Sagrada Escritura não pode faltar num lar católico, mas não para ficarem fechados, mas abertos e estudados e rezados. A Sagrada Escritura tem lugar preponderante em nossa casa. E ao lado da Bíblia, o catecismo da Igreja, que nos ajuda a compreender o que é preciso para sermos felizes em Deus, o que é necessário para que possamos ganhar o céu. E o catecismo, meus irmãos, tem uma seção sobre os mandamentos, que hoje estão muito bem descritos na primeira leitura. E essa sessão começa citando aquele encontro de Nosso Senhor com o jovem rico, que dizia para o Senhor que vivia os mandamentos, mas o que ainda lhe faltava para viver a santidade? E Nosso Senhor diz: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e siga-me. E ele vai embora triste,
porque não teve coragem de desapegar. Nosso Senhor, de forma metódica, pega o decálogo, a palavra decálogo significa 10, os 10 mandamentos, e os resume em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aqui Jesus está referindo-se às 2 tábuas da lei de Deus, que Moisés, o grande patriarca do povo hebreu e também nosso, recebeu do Senhor no Monte Sinai. 2 tábuas de pedra. Na primeira, a inscrição dos 3 mandamentos. Na segunda, dos demais 7 mandamentos. Os 3 primeiros mandamentos referem-se a Deus, o dever da alma para com Deus. E os outros 7, o nosso compromisso com o próximo, os deveres que a pessoa de Deus deve dispor no seu coração em relação ao próximo. Portanto, meus irmãos, os mandamentos, longe de ser proibições, não faça isso, não faça aquilo, os mandamentos são as doçuras de Deus, para que nós possamos enxergar aquilo que faz bem à nossa alma, que faz bem ao nosso espírito, que nos prepara para a santidade e a nossa salvação eterna. Mestre, o que devo fazer? Nós somos chamados a esta obediência a Deus, a esta força libertadora de Deus através do decálogo na nossa vida. Os 3 primeiros mandamentos, o primeiro, ame a Deus sobre todas as coisas. A catequese organizou de forma mais metódica a descrição dos mandamentos. Eu gostaria que vocês, nesta semana, quem tem o catecismo, dê uma olhada no catecismo, mesmo aquele catecismo pequeno, reveja os mandamentos, talvez como grande preparação para a confissão da Quaresma, para esse momento nosso de purificação do nosso templo interior. Amar a Deus sobre todas as coisas é um mandamento que nos ajuda a combater a idolatria. O que é a idolatria? É você colocar ídolos no lugar de Deus. Lugares, pessoas, coisas, ideologia, todas essas coisas. Deus deve estar em primeiro plano, em primeiro lugar na minha vida. O segundo mandamento, não tomar o santo nome de Deus em vão. Vejam, os judeus até hoje não falam o nome de Deus, com medo de pecar. Eles referem-se a Deus dizendo o Eterno. Você conversa com um judeu, ele vai sempre dizer o Eterno, mas nunca fala a palavra Deus, com medo de tomar o nome dele em vão. Agora vocês imaginam no Brasil, quantas piadas com o nome de Deus, com a Eucaristia, com o nome de Jesus, são piadas e mais piadas até pornográficas, que se conta nos bares, nas rodinhas de amigo, de cervejada. Que coisa triste, isso é pecado grave, tomar o nome de Deus em vão. A pessoa que xinga usando o nome de Deus, que desgraça, meu Deus, é tomar o nome de Deus em vão. Como isso faz mal, como isso estraga a vida espiritual das pessoas. E o terceiro mandamento fala do Shabat, do sábado, do descanso. Tem uns nomes bonitos, como exemplo, Elizabeth.
É um nome que muita gente não sabe o que significa, mas é um nome hebraico. Eli, Deus. Shabbat vem do Shabat, repouso. Deus é meu repouso. Daí nós termos esta preocupação de dar o nosso repouso como resposta orante a Deus. É o que nós estamos fazendo aqui. Os judeus guardavam o sábado, o sabaote, o shabat, mas nós guardamos o domingo, o dies domini, o dia do Senhor, em razão da ressurreição de Cristo. Guardar o dia do Senhor. Quantos católicos que não vão mais à missa aos domingos? Quantos que ontem foram para as noitadas de festa, beberam, se embriagaram e hoje passarão o dia curtindo a ressaca em casa e não vão vir à missa? Pecado grave. E o pior, não vem à missa hoje por causa das suas ressacas, mas no próximo domingo vem e entra na fila de comunhão para comungar, sendo que ofendeu a Deus, não obedecendo ao mandamento de guardar o dia do Senhor. Que tristeza! Quanta idolatria! Isso é uma idolatria, você colocar uma noitada de festa, de bebedeira na sua vida que vai tirar Deus do seu coração. O cristão não precisa disso. A festa dos cristãos não é uma festa para alegrar a carne, mas é para alegrar o espírito, alegrar a comunhão, a fraternidade. Você pode muito bem fazer uma festa de aniversário, uma festa de formatura decente, sem ofender a Deus. Mas quantos de nós aqui, se eu fosse na casa de vocês e abrisse a geladeira, está lá cheia de uísque, cheia de bebidas alcoólicas, sem contar aquele barzinho que muita gente tem com aquele tanto de bebidas fortes. Cristão não precisa disso, isso é coisa de pagão, bebedeira. Aí depois você vem atrás de mim, como é que eu faço para tirar meu filho e minha filha do alcoolismo? Bom, você foi o introdutor dos seus filhos no alcoolismo. Você bebeu com seus filhos. Você ensinou o pecado. Você ensinou a desobediência a Deus aos seus filhos. E assim vai. Quanta tristeza, quanta miséria. Interessante, ontem conversando com um homem rico, doente, e ele me dizia: o que é a vida, bispo? A gente chega sem nada e termina sem nada nessa vida. Foi exatamente isso. A nossa vida é isso. Não precisamos apegar a nada. Quem comanda a nossa vida é Deus e pronto. E eu sou um filho da aliança com Deus. A minha aliança é com Ele, não é com o mundo. Por isso eu não vou cometer idolatria. O quarto mandamento, quando fala para nós de honrar pai e mãe, que coisa bonita. A dimensão da família. E o mundo, a nova ordem, comunismo, todas essas desgraças ideológicas do mundo quer destruir. Temos um grupo no Brasil agora que é a favor do aborto até 15 dias depois que a criança nascer. Se você não agradar com aquela criança, você pode matá-la, pode assassiná-la. Pergunta qual é a ideologia dessa gente? Comunista, socialista. Porque o comunismo, ele é ateu, profundamente ateu. Lendo ontem uma entrevista de um dos especialistas nesses movimentos sociais que invadem terra no Brasil, e ele dizia: nós lutamos pela utopia. Esse troço que eu falei há poucos dias aqui na homilia, que a teologia da libertação também prega isso. Quantas aulas de Leonardo Boff eu recebi falando dessa utopia, utopós, do grego. É um lugar que não existe, mas a gente sonha com esse lugar. O comunismo propõe um lugar que não existe,
uma sociedade sem classe, sem patrão, sem oprimido e sem opressor. Isso não existe. Eu li aquela entrevista, aquela pessoa bem rabugenta, xingando todo mundo, quem tem as coisas, condenando o agronegócio, toda essa bobajaiada. E depois, conversando com um bispo amigo meu que conhece a figura, ele disse: isso aí é um socialista de iPhone, que fala essas coisas, mas gosta das coisas do capitalismo. Tem carro chique, tem telefone chique, bebe uísque caro e viaja para os Estados Unidos, mas não viaja para Cuba, não viaja para a Coreia do Norte, não viaja para Nicarágua, não viaja para a Venezuela. É muito fácil falar essas bobagens, é uma contradição. Isso é uma idolatria. É essa mentalidade que destrói a família, que propõe aborto. Nessa semana, a ministra da Saúde, que é uma socióloga, eivada na ideologia, propôs lá o aborto até a 9ª semana. Mas os cristãos reagiram, os espíritas, com tanta força que tiraram. Mas é interessante, durante a campanha ninguém podia falar que essa gente é a favor do aborto. São abortistas, são contra a vida, são contra a igreja, são contra a fé, é contra a família. Ontem viralizou nas redes sociais um menino possesso numa escola, que gritava, quebrava as coisas na escola e dizia: eu quero matar meu pai, minha mãe, minha família, todos vocês aqui da escola, eu quero matar Cristo se ele voltar. Um menino de 7 anos. Menino sem família, pais fracos, pais que dão celular para filho. Gente, pelo amor de Deus, eu fico indignado de ver vocês aqui da igreja que mete celular na mão das suas crianças. Vocês estão dando uma arma para o suicídio, para a revolta, para uma alma sem Deus. Nós adultos não sabemos usar celular e está fazendo mal para nós. Para mim me faz, me tira muito tempo. Vocês imaginam as crianças com esses jogos? E uma criança logo ela aprende a entrar na Deep Web, que é a internet, o porão da sujeira, onde está a pedofilia, onde está a pornografia em extremo, onde está tráfico de drogas, onde está tudo que não presta. A escória da humanidade está ali. É um esgoto onde ninguém tem controle. Não deixe seus filhos se contaminar. Famílias, cuide dos seus filhos, cuide das suas crianças. Veja o que essas crianças estão estudando. O Plano Nacional de Educação proposto pelo governo para ser votado na Câmara é um esgoto, é uma nojeira. E eles falam claramente, eu vi palestras ali, na preparação dessa coisa, dizendo: as crianças, os filhos são propriedade do Estado, não é dos pais. Os pais não são donos dos seus filhos, mas é o Estado tem que determinar o que a criança vai aprender, o que a criança tem que ser. Isso está errado. A escola é para ensinar, deveria ser Ministério do Ensino e não da Educação. Escola, faculdade é para ensinar ciência, a família é para educar. A educação é da família, onde você ensina os valores, a fé, o respeito, tomar a bênção dos pais, o respeito aos pais, o mandamento: honra pai e mãe. Essa é a tarefa da família. E muita gente está deixando. A escola cuida dos meus filhos. Aí o filho cai na mão de um militante na escola, que vai ensinar besteiras, ideologias de gênero e tudo que não presta para os seus filhos. O 5º mandamento: não matar. Ninguém pode ter direito de subtrair a vida do próximo, exceto, conforme a moral, em legítima defesa. Em legítima defesa, entre você morrer e deixar o bandido vivo,
e você tem condição de revidar em legítima defesa, defender da sua família, defender da sua vida, é a única permissão que você tem para matar em legítima defesa. Tanto que nos júri, quando isso é provado, o réu sai livre. O sexto mandamento do Decálogo é uma proteção ao matrimônio: não cometas adultério. O adultério é a traição. O adultério fere a essência do casamento natural, sacramental que Deus deixou. A poligamia sempre foi rechaçada pelo cristianismo. O homem não pode ter mais de uma mulher, e nem uma mulher pode ter mais de um homem. O casamento é monogâmico. Você casa com uma pessoa, e com esta pessoa você vai viver até a morte, carregando as dificuldades e os sofrimentos. Casamento não é uma instituição para o prazer. É claro que vocês, casados, quando na intimidade de vocês vão ter esses momentos de prazer, mas é um prazer responsável. É o prazer chamado unitivo pela moral católica, que promove a união, o calor amigo entre o esposo e a esposa. E o casamento precisa funcionar isso. Hoje, de cada 10 casamentos, 6 têm problema na área da sexualidade, sobretudo da parte das mulheres, que se esfriam, não servem ao esposo como manda a Bíblia, e às vezes colocam o marido no caminho do adultério. A mulher, ela é grande parte do sucesso no lar. Precisa ter sabedoria, mulheres. Precisa ter sabedoria para conduzir os filhos e conduzir a dimensão unitiva do casamento. Leia a primeira carta de São Paulo aos Coríntios e vocês vão ver os deveres do marido e os deveres da esposa. E a esposa tem o dever de manter a sexualidade dentro do matrimônio com grande proporção, com amor, com vitalidade, para que o matrimônio não caia na tentação do adultério. É preciso diálogo. Maridos grossos, brutos, sem educação, mata a libido, mata o amor, mata a sensibilidade da esposa. O homem tem que ser homem. Como diz uma cunhada que eu tenho muito, minha amiga, muito da igreja, ela diz: o homem tem que ser homem. A mulher gosta do homem que é homem. Que é esse homem a modo de São José, que cuida, que zela, que defende a esposa, que é homem firme, que determina dentro do lar a fortaleza da sua família. O adultério é uma desgraça que precisa ser evitado com toda a força do nosso coração. E dentro do matrimônio, ao lado da dimensão unitiva, nós temos a dimensão procriativa. Zelar dos filhos, educar os filhos. Pais fortes, filhos fortes. São 2 vídeos que eu vi ontem, que me mandaram. A menina agarrada no cabelo da mãe, dizendo: se você não me deixar ir para a festa, praticamente só de sutiã e de calcinha, se você não me deixa ir para a festa, eu não solto os seus cabelos. E o pai: minha filha, não faz assim com a mamãe. Olha que fraqueza desse homem. É um homem molenga, é uma mãe frouxa. Que dia um negócio desse aconteceria dentro da minha casa? Que dia? Mas nunca. Não é assim que educa filho. Os filhos precisam ter limites. E quando se cria os filhos com limite, nós vamos ter filhos fortes. Homens e mulheres que vão tomar a peito o destino da nação. Os pais precisam educar os filhos com a clareza da fé,
com a clareza do respeito. Menino com 5 anos, não vou à missa. A quem falou que você não vai à missa? Você está dentro da casa do seu pai e da sua mãe, que quem manda é seu pai e sua mãe, não é você não. Você vai mandar quando você tiver sua casa. Enquanto você está aqui, vai andar nas minhas rédeas. Mas os meus colegas na escola não são assim. Os seus colegas na escola são educados na deseducação, mas aqui você vai ser educado, daqui 30 anos você vai me agradecer. Educar. Eu lembro da minha mãe falar isso pra gente. Vocês não atentem contra essas ordens, porque um dia vocês vão me agradecer seu pai, por causa dessas ordens. Não vai, pronto, acabou. Não vai por isso, por isso e por isso. Sempre que você dizer um não para o seu filho, você fala por isso e por isso. Não se discute. Vai para o teu quarto dormir, vai estudar ou vai brincar, mas não se discute mais. Entendeu? É assim que nós devemos educar a família. O cristão, o judeu, o lar cristão, o lar judeu de verdade, educa os filhos assim. E são filhos fortes, organizados, que sabem entender os seus limites. O 7º mandamento, não roubar. Não roubar. Lembro uma vez, eu achei uma nota, acho que era de 10 mil cruzeiros naquele tempo, com a cara do Getúlio Vargas. Cheguei em casa e falei, mãe, achei a nota. Onde você achou? Então vai lá e deixa ela lá. O dono volta e pega. Você não tem direito de pegar, vai lá e deixa ela lá. A educação para não roubar. Hoje o menino chega em casa com um apontador, com um lápis, com uma caneta diferente que ele roubou do colega na escola, e a mãe e o pai não falam nada. Ali já nasce o político corrupto, que mais tarde vai roubar a sociedade, vai roubar na secretaria onde ele trabalhar, porque não foi educado. Meu avô tinha uma palavra muito estranha. O alheio é fogo no seio, dizia meu avô. Imagina a mulher que deixa cair uma brasa de fogo no seio. Meu avô dizia isso, o alheio é fogo no seio, deve ficar longe da gente. Respeita o bem do outro. 8º mandamento, não levantar falso testemunho. É o que mais tem. Eu nem sei quantos processos eu tenho na justiça contra pessoas que levantam falso testemunho contra mim. Eu mando minha advogada, ela processa, vai entrando lá esse negócio. E ganha, passa a cesta lá para os vicentinos. Ninguém tem direito de atentar contra a honra do outro. E a internet é um campo aberto, mas não é um campo livre de processos. Quem vive caluniando as pessoas, mais cedo ou mais tarde vai estar diante do homem da capa preta. E nós não podemos deixar. Alguém te caluniou na internet, meta o processo. Porque a internet não é terra de ninguém. Calúnia é crime. Nós não podemos desonrar o outro. O 9º mandamento, não desejar a mulher ou o marido do outro. Eu me lembro numa paróquia que passei, um irmão tomou a mulher do outro. Até hoje aquela família grande está desestruturada. Como pode um irmão que começa a desejar a cunhada? Vai crescendo e de repente, como diz a gíria, pinta o clima, começa as coisas e rouba a cunhada, a esposa do seu irmão. Pensa a gravidade disso. Você não pode desejar a esposa do outro. Você não pode desejar o esposo da sua próxima. Isso é pecado. É contra o mandamento da lei de Deus. E o 10º mandamento, conforme a organização da catequese católica, é você estar contente com o que tem. Outro dia, conversando com uma mulher rica,
aqui de Formosa, eu perguntei para ela, como que é esse negócio de ser rico, como vocês são? Ela falou, isso é uma coisa, é meio insosso isso, ela dizia, é da igreja, uma coisa meio insossa, é uma coisa meio estranha, é cheio de falsidade esse mundo, ela dizia. Porque a gente compra um carro chique, aí as minhas amigas já vai atrás dos maridos para comprar um mais chique. É uma competição, quem tem o carro melhor, quem tem a casa melhor, quem vai aos lugares melhores do mundo. Gente, isso é uma bobagem tão grande. A inveja, que besteira. Todos nascem nus e terminam nus. Agradar a carne não é pecado você ser rico, mas o pecado de esnobar a riqueza, sim. A polícia te para, você é rico, e você logo já pergunta para o soldado, você sabe quem eu sou? Isso não. Eu me lembro uma vez um governador do Rio de Janeiro foi parado numa blitz. E aí o soldado, senhor governador, desculpe, não, eu agora quero que você vistoria tudo. Olha a minha carteira, olha tudo. Se eu tiver errado, e tinha um item errado no carro, vou multa. Você não é melhor do que ninguém. Ninguém que é rico é melhor do que pobre. Eu não posso dizer que eu sou melhor do que esse irmãozinho nosso drogado que mora aqui nos arredores da igreja, que entrou aqui. Ele deve ter usado o crack agora de manhã. Ele compra lá na saída pro Itiquira, lá tem uma boca de fumo, lá em cima. Falo isso que sempre eu encontro ele correndo. Quando alguém dá o dinheirinho, ele vai juntando. Aí vai lá na boca de fumo e compra a pedra do crack. Aí ele fica todo noiado. Aí entra na igreja, deita nos bancos. Já olhamos tudo que deveria fazer para ver como ajudar. Não tem como. Porque já não tem mais a liberdade, não tem mais a vontade. Porque o crack já acabou com tudo. Mas eu não posso dizer que eu sou melhor do que ele. Porque ele é uma alma. É uma alma num corpo doente, numa mente que não funciona mais. A alma, ela só pode funcionar se o corpo estiver bem, se a mente estiver bem, senão o espírito não funciona. Nós não somos melhores do que ninguém. Nunca podemos pensar isso. O amisco, o fedor do defunto rico é o mesmo do defunto pobre em decomposição. Leia o livro A Morte, de Santo Afonso Maria de Ligório. É um livro, ele é meio nojento para você ler, porque ele descreve os estágios do cadáver. E ele diz, isso é o cadáver do pobre, do negro, do branco, todo mundo, é o mesmo cadáver, é a mesma coisa. É o mesmo amisco. É o mesmo fedor. Não adianta os mausoléus lindos no cemitério, que dá para fazer casa para os pobres. Você abre, lá dentro está o fubá, está o pó amisquento, carregado de bactérias e de fungos do defunto. O pobre e o rico, tudo a mesma coisa. Portanto, meus irmãos, o catecismo nos ajuda a meditar sobre os mandamentos da lei de Deus. A lei do Senhor é perfeita. Concluo com o salmo de hoje, o salmo 18. Só tu tens palavras de vida eterna. Um poeta, um Drummond, qualquer outro poeta nosso, famoso, não tem palavras de eternidade, mas a Bíblia tem. Nem Homero, nem os grandes poetas do mundo, nem os filósofos possuem palavras de vida eterna. Só a Sagrada Escritura. Senhor, tu tens palavras de vida eterna. A lei de Deus é perfeita, um conforto para a alma. Nós escutamos, o testemunho do Senhor é perfeito e fiel, sabedoria dos humildes.
A palavra humilde e humildade vem do latim humus, a terra boa. O pessoal que mexe com plantas especiais compram o humus que vem das minhocas. Tem gente que cria as minhocas para vender o humus. A minhoca alimenta das coisas da terra e o seu humus, o seu excremento é perfeito. O humus é uma terra, aquilo se torna uma terra extremamente fértil. A humildade vem do humus, vem da terra. Os que são consagrados a Nossa Senhora no método de São Luís Maria de Montfort, lá tem uma frase no método que diz: o consagrado a Nossa Senhora deve ser como a baba da lesma, que fica no chão. Humus, humildade, é a humildade que nos levará ao céu. E o grande exemplo de humildade é ela, a Imaculada Conceição, que ela nos ajude nessa quaresma, no caminho da humildade, inclusive a humildade de confessar-se. Que feiura uma pessoa 30, 40, 50 anos sem confessar. Orgulho, soberba, aí no coração cheio de soberba. Eu não me confesso, miserável, pobre e nu. Deus tomará a sua alma e poderá ocorrer de você não se salvar por causa da sua soberba e do seu orgulho. Se você tem tanto tempo assim que não confessa, pegue a filha da confissão, solte essas misérias do seu coração. Mas se você não tem coragem de levantar na frente dos outros, venha dia 15 à noite no Night Fever, quando a igreja estará toda apagada, só com as luzes de vela e adoração. Venha, eu vou te atender lá atrás. Venha e diz: eu tenho 30 anos, 40, 50, 60 anos que não confesso. Sou pobre, nu e miserável. Venho aqui deixar o céu ocupar o lugar do inferno que está dentro do meu coração, que são os meus pecados. Deus nos ajude na fidelidade a Cristo, a Deus, ao Espírito Santo e ao céu. Amém.